Olá, sejam bem-vindos a esta conversa aqui gravada na editora Leia, em Lisboa, sobre o recente lançamento do livro Presos por um Fio, Portugal e as FP25. É um livro sobre um tema antigo, mas que, na verdade, mal o livro saiu e começou a ser lido, percebemos que o tema, sendo relativamente antigo, não foi suficientemente discutido nas últimas décadas. Houve quase como que um virar de página, que era seguramente importante para o país, mas depois houve também um desaparecimento do tema na discussão pública. E este livro teve para já esse mérito, o mérito de revisitar um caso dos casos mais importantes do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político e do ponto de vista do terrorismo em Portugal, o caso seguramente mais importante do pós-25 de Abril, e depois esse outro mérito de ter reaberto uma enorme discussão que nunca, na verdade, foi feita em Portugal, pelo menos da forma como está a ser feita ao longo destas últimas semanas, em que muita coisa tem acontecido. Nesta conversa está naturalmente o autor, Nuno Gonçalo Poças, é advogado e, apesar de ter 35 anos e de, portanto, não ter vivido nada na sua vida adulta destes acontecimentos, se dedicou a fazer um livro que é um livro muito bem feito, que olha para o caso retroativamente e teve este mérito de reabrir o tema. Está o Manuel Castelo Branco, que tem sido uma das pessoas que mais tem mantido à tona o tema das FP25 em Portugal por razões, enfim, de empenho pessoal e por razões familiares que são subejamente conhecidos, visto que o seu pai, Gaspar Castelo Branco, foi uma das 17 vítimas mortais das FP25 e o mais alto funcionário do Estado morto pela organização terrorista, uma organização tardia do ponto de vista histórico, também tardia do ponto de vista político, mas bastante letal, sobretudo quando comparada com outras congêneres europeias. A partir de casa, não nesta sala, está Paulo Portas, ex-ministro, ex-líder partidário, político, jornalista, e uma das pessoas que também acompanhou muito este caso, quer como jornalista, quer também como deputado na altura no Parlamento, e que escreveu o prefácio deste livro de Nuno Gonçalo Poças, que acabou de ser editado. Faço a primeira pergunta exatamente ao Paulo Portas. Boa tarde. Paulo, porquê é que este tema do virar as páginas nas democracias e nos países, como sabemos, é bastante importante do ponto de vista histórico? Há países que, para seguirem em frente, precisam de virar páginas. Aconteceu muito em Espanha, e agora, quando se começa a revisitar a história, às vezes as coisas não correm bem. Aconteceu em muitos outros países. Em Portugal, o desaparecimento da discussão pública das FP25 teve sobretudo a ver com esta necessidade do final dos anos 80, anos 90, virarmos a página e seguirmos em frente como país europeu? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Manuel. Eu acho que, vamos lá ver, como o Ricardo disse, se nós pensarmos no Portugal constitucional, no Portugal que já tinha eleições parlamentares pluralistas, que já tinha uma Constituição aprovada e alternância política, o que é muito surpreendente é que é já longe tanto da ditadura como do PREC, que acontece o caso mais estruturado e muito pesado nas suas consequências físicas e morais de terrorismo organizado já no período democrático. Isto não é durante o PREC, não é durante as convulsões, e eu achei que o livro do Nuno Poças é muito profissional. É rigoroso, é factual, é uma leitura retrospectiva, como o Ricardo disse, não sendo neutral, é isento, mas é uma espécie de recuperação para a memória coletiva e talvez para que as pessoas se coloquem as devidas perguntas de como é que foi possível aquela deriva numa área, na área da extrema-esquerda, e depois das diversas tribos dentro dessa área, a passagem da ação política para a ação violenta e depois da ação violenta mesmo para o terrorismo organizado. Eu acho que houve uma vantagem, há um facto que evidentemente ajudou, e o próprio sabia-o, a esse virar de página, que é um virar de página em falso e em seco.
em certo sentido, foi o facto de o líder do projeto global das FP25, Hotel Saraiva de Carvalho, ser ao mesmo tempo um dos operacionais relevantes do próprio 25 de Abril. Mas há uma grande diferença entre o 25 de Abril e as FP 25 de Abril. As FP 25 de Abril são mesmo a não aceitação, através da ação violenta e da sua justificação intelectual, são a não aceitação da lógica do 25 de Abril, que é a lógica do pluralismo, do direito ao voto e ao sufrágio, do direito a ter opiniões diferentes e a poder viver em paz com esse facto. As FP 25 de Abril, quer dizer, o que veio a acontecer com esse virar de página é basicamente um processo que se resolve por amnistia e que tem duas coisas que a mim, que, do meu ponto de vista, o livro de Nuno Poças contribui para tornar menos desequilibrados. Eu acho que nunca houve, dos líderes das FP25, um discurso de arrependimento em relação àquilo que fizeram. E para a existência de processos de progresso das sociedades, quando houve conflitos muito violentos no passado, o Ricardo recordou a Espanha, é essencial que haja um gesto de arrependimento. Esse gesto não aconteceu. E eu fico muito impressionado na leitura do livro como é que é possível, muitos anos depois, quando se comenta o assassinato de um bebê ou de um alto servidor público, se possam usar argumentos como foi um erro técnico. Ou merecia. Simplesmente porque defendia a ordem e a legalidade, próprio dos serviços prisionais ou das forças de segurança. E, portanto, esse arrependimento nunca existiu. Houve uma amnistia, mas não houve um arrependimento. Isso torna as coisas mais dolorosas. Por outro lado, acabou por haver uma grande desproporção na consideração e na atenção que tiveram as vítimas face àquilo, apesar de tudo, às ofertas generosas que são feitas aos atores morais ou materiais daqueles crimes. E isso, este livro, Presos por um Fio, também vem recuperar um bocadinho esse equilíbrio. Quer dizer, o centro o centro, para além das questões políticas, o centro de uma discussão sobre ações terroristas com vítimas ou feridos, ou além de roubos e assaltos, não pode estar, não há nenhuma equivalência. E, portanto, tem que estar nas pessoas que, sem qualquer relação de causa e efeito, são apanhadas nessa deriva e nessa incapacidade de, a certa altura, separar, já não digo o bem do mal, mas os limites da ação política, porque aquilo que aconteceu com as FP25, como acontece normalmente com os extremismos violentos, é que as pessoas passam a achar, as pessoas que estão envolvidas nisso, passam a achar que é possível a eliminação física dos outros. Foi isso que aconteceu. Eu acho que, por exemplo, as pessoas, o Ricardo estava a lembrar que o Nuno Gonçalo Poças não era nascido quando tudo isto, na década de 80 do século passado, aconteceu, e portanto é muito interessante que uma pessoa que não tenha sequer vivido isso tenha ido recuperar, tenha tido o trabalho de investigação, de pesquisa, de entrevistar e de tentar perceber os documentos que reconstituem esse espaço relativamente opaco da nossa vida coletiva. Portanto, eu achei que por todas estas razões é importante debater o que aconteceu. Primeiro, conhecer o que aconteceu. Portugal, que é naturalmente um país pouco inclinado à violência, graças a Deus, e que importou tardiamente, neste caso, influências da ETA, do IRA, ou das Brigate Rosse, ou do Barrada Meinhof na Alemanha. Tudo isso chegou muito mais tarde a Portugal, mas aconteceu, e aconteceu durante alguns anos, apanhou o Estado desprevenido,
E o outro ponto que eu acho muito interessante no livro do Nuno é que ele começa por fazer uma viagem ao interior dessa fação ou dessas fações da extrema-esquerda e tentar perceber como é que eles dão o salto da ação política da ação eleitoral para a ação radical e depois da ação radical para a ação terrorista. E, por outro lado, depois, a outra metade do livro e o Estado, como é que o Estado de Direito Democrático demorou a perceber que aquilo era um desafio organizado e como é que polícias, magistrados, dirigentes políticos geriram e reagiram primeiro à investigação e às pressões que foram enormes e depois ao calvário judicial de todo este processo. Mas isso, calvários judiciais, é uma coisa que o Estado de Direito ainda não conseguiu. Ainda não conseguiu resolver. Esse é um bom ponto para perguntar aqui ao Nuno, até porque é advogado de formação e de profissão, que obviamente nós focamos mais na questão obviamente política, na questão enfim, da lista de letalidade, do grau de letalidade e de assaltos, etc., do rastro das FP25, mas há também aqui um processo jurídico extremamente complexo. Começou por ser muito eficaz no arranque, aliás, muitas vezes lembrado como o contrário de um mega processo, é um processo que é partido para conseguir que as pessoas que estão presas preventivamente sejam julgadas na altura, na estreia do Tribunal de Monsanto, e as pessoas são condenadas, a maior parte, e isso é altamente eficaz, mas depois acabou por se transformar num novelo jurídico muito complexo, ou não? Tornou-se um novelo jurídico, como são quase todas as histórias jurídicas são novelos, não é? Eu acho que há aqui uma questão importante, em primeiro lugar, que é relativamente ao virar de página e ao processo judicial e à questão política. Há aqui um ponto que é fundamental. O virar de página no processo das FP25 não aconteceu em 1996. Aconteceu em 1984, com a Operação Policial. E a Operação Policial, a PJ e a magistratura daquela época agiram praticamente ancoradas naquilo que foi a coragem física e moral de determinadas pessoas em concreto. E isso foi uma das conclusões a que eu cheguei quando estava a ler e a escrever. E a história de que o virar de página aconteceu em 1996 com a amnistia foi uma versão que ficou, mas não é rigorosamente verdade. As FP25 acabaram com a Operação Policial em 1984. A chamada Operação Orion. A chamada Operação Orion. Depois aquilo que aconteceu foi aquilo que o Estado tem feito ao longo das últimas décadas, que foi porque o país tinha também muitas coisas com que se preocupar, mas o Estado de Direito, o sistema judicial, o ordenamento jurídico no seu todo foi ficando para trás e muitas vezes até deixado de fora daquilo que eram as políticas públicas. E isto é importante porque aquilo que se chama o imbróglio jurídico do processo das FP é sobretudo criado porque nós em 1987, 3 anos depois da Operação Policial, nós ainda tínhamos um Código de Processo Penal que vinha desde o tempo do Estado Novo dos anos 30. E só em 87 é que tivemos um Código de Processo Penal novo. E, portanto, as normas que estavam a ser aplicadas, muitas delas, e era normal que não fossem, não eram conformes à Constituição de 1976. Portanto, havia direitos e defesas dos arguidos réus na altura que não eram previstos pelas normas de processo penal, mas que a Constituição já as previa. Eu estava a perguntar isto porque, apesar de nós sabemos, obviamente, que a decisão da amnistia é uma decisão política, não é? Sim. Aliás, a ponta final, em 1996... Sim, a amnistia é exclusivamente política. Não? É uma das últimas mensagens do presidente Mário Soares ao Parlamento e é aproveitado o facto de haver uma maioria relativa do Partido Socialista e com o Partido Comunista que fazia uma maioria absoluta. Para se resolver o caso politicamente. Não há nenhuma dúvida, nenhuma discussão possível sobre isso. Mas a própria ideia do imbróglio jurídico foi muito usada por Mário Soares para sustentar depois a decisão política final. Foi, mas é uma ideia que não jeito, a meu ver, eu acho que sim. A ideia do imbróglio jurídico é uma ideia que não é
não é juridicamente correta. Porque aquilo que existia na altura era de facto, não era um mega processo, era um processo que era grande e que era complexo, mas que tinha uma solução. E os juízes, quer o juiz de instrução, na altura que já não estava em Portugal, quer o juiz do processo, quer os procuradores e mesmo as polícias, tinham esse entendimento, que havia de facto uma solução para aquele processo. E a solução final daquele processo seria a repetição do julgamento, com gravação de prova, para fazer uso de uma coisa que depois ficou no ordenamento jurídico conhecido em Portugal, a partir precisamente do último acordo do Tribunal Constitucional, que é o princípio do duplo grau de jurisdição, que hoje em dia é uma coisa muito banal, mas que na altura não era. Mas no limite aquilo que iria acontecer era a repetição do julgamento. E o julgamento foi repetido. O julgamento foi repetido no início do século XXI e só não houve condenações porque tinha havido amnistia. Eu sei. Eu estava como repórter nessa última sessão. O imbróglio jurídico tinha uma solução e teve essa solução. Só não teve o mesmo resultado porque houve uma interferência direta do poder político para resolver aquele processo. Portanto, os decisores políticos usaram um argumento jurídico para criar uma decisão política que depois veio a afetar as decisões jurídicas posteriores. Certo. Eu consigo olhar para trás e perceber que no final dos anos 80, princípio dos anos 90, era provável que aquilo, que de facto aquele novelo judicial fosse visto de alguma maneira como um processo muito complicado. Eu acho que nós hoje em dia, quer dizer, passaram 25 anos da amnistia, nós já conseguimos, até porque vimos muitos processos a correr e já vimos coisas muito mais complexas do que aquele processo, conseguimos perceber que aquilo afinal não era assim tão complicado. Até porque a magistratura e mesmo as polícias tiveram ali um mérito de fazer uma coisa que hoje em dia não fazem. A determinada altura havia uma grande convicção e havia até prova documental de que parte da advocacia e de algum jornalismo estaria envolvido quase em regime de cumplicidade com as FP25, porque advogados ou jornalistas de alguma maneira prestavam apoio, teriam avanças com o projeto global, portanto de alguma maneira recebiam dinheiro dos próprios assaltos, que ofereciam esconderijo a EFPs que estariam fugidos da prisão, etc. E houve a tentação de juntar todos esses factos também naquele processo e torná-lo aí sim de facto um mega processo. E aquilo que eles quiseram na altura fazer foi, e isso a doutora Cândida Almeida tem falado sobre isso e comigo também conversou sobre esse tema, eles acharam que com isso iam deitar o processo abaixo, porque iam trazer tanta confusão que se quiseram concentrar naquilo. No crime de organização terrorista, ponto. E eles, de facto, tiveram imenso mérito. Aquele processo foi bem construído. A doutora Cândida Almeida diz isso e eu creio que é verdade. Que aquele processo, se tinha um problema, é que tinha prova a mais. Tinha prova documental a mais. O Dr. Martinho de Almeida Cruz costuma dizer que se aquele processo fosse um processo cível e não fosse um processo penal, nem era preciso ouvir testemunhas. Porque estava tudo nos documentos. E, portanto, acho que respondi à pergunta. Muito bem. Manuel, um ponto que o Paulo Portas tocou é a questão de nunca ter havido um arrependimento, não é? Houve os arrependidos do processo, aliás, foi um processo que para a parte judicial os arrependidos foram fundamentais, aliás, também houve coisas graves como um arrependido morto, assassinado quase nas vésperas do início do julgamento, mas os arrependidos tiveram um papel importantíssimo no desmantelar das FP25, mas mesmo com a passagem do tempo não houve palavras de arrependimento formais e sustentadas. Até que ponto é que isso é chocante? Deixa-me só pegar aqui num ponto que vocês falaram há bocado, que eu queria aqui reforçar. A maioria dos amnistiados tinha sido indultado uns anos antes, quando membros do PRPBR. Portanto, alguns deles tinham feito parte do PRPBR. Alguns deles tinham sido feito parte do PRPBR. Tinham sido 70, que entretanto já estava extinto. Tinham sido já indultados por crimes muito semelhantes. O PRPBR é certo que só tem 2 vítimas no seu historial, um arrependido e um agente da Polícia Judiciária, mas a maioria dos membros das FPs 25 já tinha sido previamente indultada a variedíssimos anos de prisão. Bom, depois há aqui outra narrativa que é muito típica do terrorismo, que é normalmente culpabilizar as vítimas pela sua própria morte.
No caso do meu pai, as condições das prisões, e as condições das prisões é bom que se diga que estamos a falar de terroristas, portanto, presos de delito comum, que queriam ser considerados presos políticos e, portanto, ter um regime de cela aberta, ter a comunicabilidade entre os vários arguidos, quando o próprio Ministério Público pedia para haver uma separação dos arguidos porque estaria a prejudicar a própria investigação. Mas no caso do meu pai, mas há mais, o agente Álvaro Militão, a culpa foi do agente Álvaro Militão porque era um destemido. No fundo, era um corajoso, foi alguém que deu a sua vida para acabar com o terrorismo, mas a responsabilidade era dele porque era destemido. Ou o agente que morreu em Alcotim, também porque tinha descurado a segurança. Portanto, esta é uma narrativa muito típica dos terroristas, que é inverter o ónus da prova e é a vítima o responsável pela sua própria morte. A verdade é que, como o Nuno há bocado referia, havia toda aqui uma cumplicidade também de meios de comunicação entre jornalistas que tinham feito parte do PRP-BR, entre outros que tinham ligações à ETA, entre outros que militavam ali pela extrema-esquerda e que eu lembro bem do que eram os jornais na época e o que é que diziam. Uma boa parte destas campanhas era também orquestrada por ex-membros do PRP-BR, neste caso Isabel do Carmo e Carlos Antunes, que, não tendo feito parte das FPs 25, é verdade, orquestraram muito da campanha e da campanha, digamos, da narrativa de desculpabilização das FPs e de culpabilização das vítimas. E do próprio movimento pró-amnistia. E do movimento pró-amnistia, sobretudo isso. E do movimento de apoio aos presos, etc. Portanto, quando ouvimos aqui, enfim, agora o Carlos Antunes já morreu, mas quando ouvimos a Isabel do Carmo dizer que não tinha nada a ver, havia uma cumplicidade enorme. Não havia uma participação. Relativamente às vítimas, eu acho que há um primeiro choque, que é a morte da pessoa que nos é querida e a forma como a violência e a forma como isto é feito. E a violência é particularmente dramática. Eu não tive o azar que tiveram outras vítimas. Eu não tive o azar da filha do Alexandre Soto, que estava abraçada com o pai, quando lhe descarregaram uma pistola metralhadora do pai, que veio a morrer. Eu não tive, felizmente, eu não assisti, como assistiu o filho de um administrador de uma empresa na Marinha Grande, Manuel Pereira Roldão, que era um deficiente mental ao lado do pai, e o pai só não morreu por milagre, porque tinha uma carteira no bolso e houve uma bala que se desviou, porque eles estavam lá para o assassinar. E, portanto, tudo isto são crimes com uma violência e uma crueldade que nós próprios não estamos preparados. Ninguém está preparado para isto. A seguir, há esta narrativa, como eu expliquei há bocado, de inverter o ónus da prova e culpabilizar a vítima. E depois, a seguir, há o Estado que não esteve presente, não existiu. O Estado faltou-nos. O Estado faltou-nos. O meu pai foi um servidor do Estado, como foi o agente da GNR, o Henrique Hipólito, como foram vários, como foi o Álvaro Militão. No enterro do meu pai, teve o Ministro da Justiça que chegou meia hora atrasado, não teve nenhum representante da Presidência da República, nem o Presidente da República ainda em exercício, nem o Presidente da República que tinha sido eleito no dia a seguir à sua morte. Portanto, mas isto não foi caso, não foi uma questão pessoal, foi com todos os servidores do Estado. Curiosamente, eu lembro-me bem, nessa semana tinha morrido um guarda civil na ETA e teve a presença do Filipe Gonzalez e do rei Juan Carlos no enterro. Um simples guarda civil, anónimo. Bom, a segunda parte, além do Estado, portanto, toda esta narrativa, houve a questão da amnistia, que é uma revolta, uma sensação de injustiça monumental. Monumental.
E associado a isso havia uma questão material, portanto havia a questão moral da própria amnistia, da injustiça, do não cumprimento da pena, e depois a questão material. E eu lembro-me, o Paulo era deputado na Assembleia da República, e penso que até foi um discurso dele, em que houve uma discussão muito grande no Parlamento sobre se deveria discutir ali a atribuição de indemnizações às vítimas. E a maioria do Parlamento não queria discutir, queria relegar isso para um momento posterior. E na altura o CDS ameaçou que sairia do Parlamento se isso não viesse a acontecer, e felizmente veio a acontecer, e felizmente uma boa parte destas vítimas vieram finalmente a ser imunizadas. Eu não me canso de referir um conjunto de situações que fui-me apercebendo e lendo à medida que fui fazendo aqui o Nuno ajudar na pesquisa de informação. Eu vou dar aqui vários exemplos. Houve uma vítima que levou um tiro e ficou cega. Recebeu de indemnização 50 euros. 50 contos. 50 contos, portanto, hoje traduzir-se em 500 euros. A indemnização média que recebia uma vítima das FPs eram 1.500 contos. 1.500 contos. O normal, na altura do Estado, era pagar 4.000. E, por fim, quando finalmente esta lei foi aprovada, foi atribuída uma indemnização média por vítima de menos de 15.000 euros, atualizando aos valores de hoje. Recentemente, o ucraniano que foi brutalmente assassinado no CEF foi-lhe atribuída uma uma indemnização 43 vezes superior àquilo que receberam as vítimas. Portanto, eu não quero pôr demasiada importância no lado material, sim. mas o lado material é sintomático do desligar que havia de tudo isto. Não é? Paulo, há aqui um tema importante que tem a ver com esta questão do PRP, sobretudo para que, historicamente, se na tua opinião, o Presidente Mário Soares, e algumas destas coisas até nasceram ainda no tempo do Presidente Yanes, não tentou, de uma certa forma, retroativamente, arrumar as FP25, apesar de já terem nascido um bocadinho depois, ou um bocado depois, arrumar as FP25 no mesmo saco da PRP e da rede bombista de direita. Ou seja, isto porquê? Porque Mário Soares também indultou ou amnistiou, na altura não lembro tecnicamente o que é que foi, por exemplo, o Ramiro Moreira. Indultou o Ramiro Moreira a propósito já da amnistia. E outros casos, porque na altura também eram menos, mas ainda havia casos, pontas soltas da rede bombista de direita que tinha tido alguma expressão no final dos anos 70. Portanto, se não houve aqui uma tentativa de retroativamente puxar as FP para para a mesma altura e arrumar tudo de uma vez. Talvez tenha havido, eu não discuto isso. Eu acho que há uma coisa, vítimas são sempre vítimas e não dependem do respectivo número, mas, quer dizer, eu chamo a atenção que Portugal já era um Estado constitucional, já era um Estado de alternância democrática, já era um Estado de eleições livres, não estava a viver um processo revolucionário em curso, estava quando muito a viver ainda as suas consequências, e é especialmente difícil, e por isso muito interessante o livro, perceber como é que o Otelo Saraiva de Carvalho, que chegou a candidatar-se a Presidente da República com uma votação interessante, cerca de, creio eu, 800 mil votos. Uhum. E isso que eu acho muito interessante na primeira parte do livro. A primeira parte do livro é uma viagem ao interior das várias fações da extrema-esquerda. Algumas dessas fações redundaram depois nas FP25 e na sua disciplina orgânica. E a segunda metade do livro é uma viagem ao interior do Estado, da polícia, das magistraturas, dos governos, dos tribunais. E eu acho que o facto de nós termos vivido um processo de... eu acho que o problema ali foi sempre, eu acho, a certa altura, eu tenho a sensação que o Nuno refere no livro que Otelo sabia que a amnistia era a sua única defesa. Uhum. E sabia que o seu nome e o seu papel no 25 de Abril, repito, eu acho as FP 25 de Abril o contrário do 25 de Abril, isto fica nítido e claro. Ele sabia que o seu papel no 25 de Abril era a sua melhor defesa para chegar a uma amnistia
porque exercia uma espécie de chantagem moral sobre, não apenas sobre a extrema-esquerda, mas sobre a esquerda parlamentar. É muito interessante verificar, por causa do seu papel no 25 de Abril. Não, Paulo, desculpa só se te posso interromper, e eu até escrevi um artigo no Expresso Pequeno em que falava disso. As informações todas que eu tenho é que a amnistia ao hotel até começa a ser discutida ainda durante a presidência Yanes, porque era a história de ser um militar que tinha feito tropa com o general Yanes na Guiné, era um operacional do 25 de Abril e que, portanto, que isso era impossível que essa situação se mantivesse. Eu acho que é rigorosamente isso. É muito provável que tenha sido isso. Mas isso não justifica nem o silêncio, nem a desumanidade, nem o enorme desequilíbrio. Aliás, os desequilíbrios são vários, Ricardo. Se tu verificares o destino quase sempre trágico daqueles que decidiram colaborar com a justiça, por contraste com aqueles que foram amnistiados, é uma coisa que, quer dizer, do ponto de vista de uma relação saudável de valores, é muito... Quer dizer, o destino dos dissidentes foi quase sempre trágico. E há um outro ponto que eu quero salientar. Eu isso vi na minha vida de jornalista, depois na minha vida política, e eu acho que... Vamos lá ver. Eu digo que a amnistia fechou em falso a questão. Mas não tenho nenhuma dúvida sobre aquilo que mencionou o Nuno. Eu tenho a certeza que foi preciso muita coragem física. Eu tenho imensa admiração pela coragem física. E não apenas a intelectual. Foi preciso muita coragem física para que os polícias, os magistrados e também políticos que tutelavam os magistrados, o Estado de Direito demorou, eu creio que o Nuno poderá esclarecer isso melhor, mas uns 3 ou 4 anos a perceber o que estava a acontecer. Demorou a reconhecer que havia uma ação organizada contra o Estado de Direito e contra a legalidade, que usava a violência e a ação direta, nesse sentido. E quando foi feita a investigação, os erros, o Nuno não as omite, que é uma coisa que também acho importante. Quando foi feita a investigação, eles tiveram que ir aprender ao estrangeiro como é que tinham feito com as Brigadas Vermelhas ou com os Bahadur Meinhof ou com a ETA. O arsenal legislativo que favorecia a colaboração com a justiça, não é? Tinha tido só um início, creio eu, no governo de Sá Carneiro, em que alguém tinha alguma vantagem em colaborar com a justiça e em prestar-lhe informação. Isso tudo, quer dizer, algumas dessas pessoas viveram vidas completamente transtornadas por causa desta investigação. Também é interessante perceber, no livro do Nuno, as pessoas policialmente envolvidas ou envolvidas nas magistraturas eram pessoas, quase todas elas, com um olhar romântico sobre o 25 de Abril, não eram um grupo de reacionários. E, portanto, foram pessoas cujas vidas mudaram completamente por causa deste processo. E não é possível que eles não achem que a sequência do imbróglio judicial não fosse uma espécie de desincentivo ao trabalho deles. Não é? Isto era um ponto. O outro ponto que eu queria só, se me permitem, só dizer uma coisa mais que eu achava importante. É muito interessante ver a documentação. Como foi aqui dito, a prova, aqui havia excesso de prova. Havia déficit de arrependimento, mas havia excesso de prova. Até muitas das buscas permitiram chegar a manuais, a papéis, a atas das reuniões, e toda essa parte do livro é uma viagem, e eu acho que ela é muito relevante mesmo nos tempos atuais, porque é uma viagem ao extremismo. Todos os extremismos têm muitas fações, são fragmentários e são fraccionários. Uma das ideias, eu acho que há 2 ou 3 ideias fundamentais no extremismo. Uma é que andam sempre à procura do extremista que é quimicamente puro e tem sempre uma grande suspeita sobre a impureza do colega.
E a outra é, não são capazes de parar. Os que pararam foram aqueles que colaboraram, mas nunca são, é sempre mais, é sempre um passo mais em frente, com mais violência, com mais terror, com mais agressão e com mais descaramento do ponto de vista da justificação de tudo isso. Pronto. E, portanto, isso eu chamaria a atenção, sobretudo para gente mais nova, a quem porventura este período e este processo possa ter passado ao lado, porque é uma viagem literária, semântica e nesse sentido também ideológica ao mundo muito fraccionado. Eu repito, todos os extremismos são fraccionados. Mas, neste caso concreto, é uma viagem ao mindset, à cabeça, ao que era possível como modelo mental de revolucionários radicais daqueles anos 80 e sobretudo até 84, que é quando operacionalmente as coisas, na verdade. E depois é muito extraordinário, também se percebem-se as fobias desse extremismo, quer dizer, não deixa de ser extraordinário, Ricardo, que a quantidade de vítimas, mortos e feridos, que são forças de segurança, forças de segurança, forças de segurança, forças de segurança, como se fosse um inimigo em si. Depois, a absoluta desconsideração, na altura houve muitos assaltos, eu já não me lembrava da sucessão interminável de assaltos do norte ao sul do país, às carrinhas de valores. E o facto que era completamente irrelevante para quem mandava fazer essas coisas, que era, por exemplo, era o dinheiro que se ia pagar aos salários de uma empresa. Aconteceu várias vezes no processo. E nunca lhes... O que é muito impressionante é quando se a certa altura uma pessoa, quer dizer, as pessoas tentadas pela violência passam uma fronteira e quase nunca voltam atrás, que é nenhuma questão básica de justiça é pertinente. Pronto, a não ser... se a sociedade não pensa como eu é que sou revolucionário, que está certo, e a sociedade é que está enganada e todos os meios são legítimos. Pronto, e é esse caminho, na primeira parte do livro, o caminho para o derrubar de todos os argumentos de razoabilidade é muito bem documentado e explicado, porque estava lá realmente tudo escrito, eles tinham essa característica que faziam muitas atas. Sobretudo o hotel, o célebre. Ricardo, que os ajudou a decifrar. Que eu já não sei como se chama, mas há uma certa altura um pequeno manual, eu acho que já era perto de quando a operação do Estado procurou desativar operacionalmente as FP25, mas há um documento que é o que se faz ao inimigo, uma espécie de o que se faz ao inimigo, e que tem categorias absolutamente extraordinárias como resposta ao que se faz ao inimigo. Que era, por exemplo, destruir os bens, mas não a vida. Depois, destruir a vida. Depois, se fosse uma ameaça dentro de casa, ou seja, o que aconteceria aos dissidentes, é uma coisa, uma pessoa fica muito, muito impressionada como é que é possível ter sido possível. Pronto. Mas isso é a literatura que existe em todos os grupos de extremistas de terrorismo por essa Europa fora. Nuno, uma das questões importantes que tem a ver com o facto de ter sido de facto um fenómeno tardio e um fenómeno relativamente curto, no sentido em que é de 80 a 84, 80 a 87, mas em 84 é decapitada grande parte da organização, é um ponto que já focámos outro dia em artigos de jornal e em reportagens televisivas, que é as F-25 têm uma taxa de letalidade e de um rastro de destruição forte, mesmo quando comparado com organizações europeias. Sim. Eu incluo aqui, aliás, nós já tivemos essa conversa, eu incluo sempre a avó do os 18 do bebê, 17, portanto, eu mortos diria, são 18 por causa da sim, avó do bebê, mesmo a sim, contabilidade, os 17 ou dos 18 depende, porque neles estão incluídos 4 FPs que morreram em ações e portanto, que eu julgo que na prática acabaram por ser eles próprios vítimas das FP25, e eu tenho essa convicção, como muitos deles eu tenho a convicção de que, de facto, foram vítimas, em alguns casos deles próprios, noutro caso foram vítimas da conjuntura daquilo que era a elite do projeto global.
Mas contando com essas 17/18 vítimas, sim, se olharmos à escala do país, portanto, um país com 10 milhões de pessoas, e aos anos de atividade, se nós dividirmos isto, o número de mortes por ano e uma escala de 10 milhões, nós temos uma média de, salvo erro, mais uma casa decimal do que Brigadas Vermelhas, Baader-Meinhof, Action Direct e Grapo juntos. E, portanto, consegue-se ter aqui alguma noção. As Brigadas Vermelhas, obviamente, assassinaram um ex-primeiro-ministro, tem um grau muito diferente. A Action Direct matou um CEO de uma empresa como a Renault. E as FP25, o grau máximo que chegaram na estrutura do Estado foi o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, e depois genericamente assassinava ou agentes policiais, soldados da GNR que estavam no sítio errado à hora errada, clientes de bancos, e depois, quer dizer, não eram empresários capitalistas, não é? Eram pessoas que geriam empresas. Muitas delas, um deles, julgo que até é um caso muito exemplar daquilo que era a ação das FP. Era um senhor que era de facto gestor de uma empresa, que morava num subúrbio lisboeta e que ia de autocarro para o emprego, não é? O Rogério Canhissá foi assassinado na paragem do autocarro. E isto era, no entender das FP25, derrubar o capitalismo. Eu só, sobre aquilo que o Dr. Paulo Porta estava a falar há pouco, eu julgo que o Estado não demorou a perceber que estava perante uma organização terrorista e não demorou a perceber quem é que fazia parte dela. Demorou ali 2 anos, sim, porque as ações foram sucedendo, mas, enfim, até houve algumas detenções em algumas ações em especial, mas faltava colar algumas peças. A partir do momento em que depois o José Barradas, o que se tornou dissidente, foi detido com mais 2 operacionais no Jardim do Carregal, no Porto, e quando eles começaram a colaborar, isso depois tornou-se muito evidente, porque eles, de facto, prestaram muitos esclarecimentos. Mas essa sensibilidade já existia na polícia e já existia na magistratura. Até porque o próprio manifesto ao povo trabalhador, que as FP lançam no dia 20 de abril de 1980, não é muito diferente daquilo que era o manifesto aos trabalhadores da Organização Unitária, que tinha sido fundada em 1978. Portanto, havia de facto ali uma irmandade de documentação que era muito evidente. E por isso eu entendo até que o processo da amnistia, que acabou em 96, e que o Dr. Mário Soares foi de facto um grande representante, começou provavelmente com a condecoração do Hotel Saraiva de Carvalho em 1983 pelo General Leandros. Esse foi talvez o primeiro passo para... Numa altura em que as FPs já operavam. Já operavam e muito. E não havia 1983... um conhecimento oficial, formal, de que o Hotel Saraiva de Carvalho podia integrar as FPs, mas havia algumas informações. Não é exatamente assim. Houve um aviso por parte da Presidência da República não havia um ao conhecimento oficial, havia um conhecimento oficioso. E mesmo assim há uma condecoração. Aliás, houve várias pessoas que falaram sobre isso até publicamente, o Vasco Lourenço, o Vítor Alves, o próprio Ramalhianos, confessaram-no anos mais tarde que naquela altura, em 1981, 82, aquilo tornava-se muito evidente. O Vasco Lourenço chamou o Hotel Saraiva de Carvalho e disse-lhe: vê lá o que é que tu andas a fazer, isto parece muito evidente, toda a gente anda a falar sobre isto, e se tu andas a fazer isto eu não vou-te dizer que não concordo. E ele diz que o Hotel Saraiva de Carvalho jurou a pé juntos que não tinha nada a ver com aquilo, e aconteceu a mesma coisa com o Vítor Alves e eventualmente terá acontecido a mesma coisa com o General Leandros. Mas o que é facto é que havia esta sensibilidade e as coisas eram muito evidentes olhando até para a documentação. Se eles têm essa percepção anos depois, eu imagino, obviamente há relações de amizade entre as pessoas e as pessoas acreditam naquilo que querem acreditar, muitas vezes. O próprio Ângelo Correia, que também fez isso. O próprio Ângelo Correia, que era Ministro da Administração Interna, avisou o hotel que ele estaria a transgredir e que não devia fazer parte. Encontrou o Hotel Saraiva de Carvalho numa recepção da Embaixada e disse-lhe: vê lá o que é que tu andas a fazer, porque o que se está a passar é muito grave. Portanto, isto não era segredo para ninguém, mas lá está, as pessoas acreditam naquilo que querem acreditar. Tem o seu quê de surreal, não é? Mas isto é tudo muito estranho de A a Z, não é? Aliás, os próprios 10 anos que vão desde a operação policial, 10, 12 anos, até à amnistia, e aquilo que foi o comportamento eu vou usar a expressão, mas eu não sei se Portugal tem elites ou não, mas aquilo que foi o comportamento das elites
políticas culturais e intelectuais da época, explicam muito bem isso, porque eu acho que houve uma rejeição absoluta de que o hotel tivesse metido nas FP25, porque as pessoas não queriam acreditar, porque não queriam abandonar aquela ideia romântica daquilo que ele de facto fez no 25 de Abril e que era importante para as pessoas e que as pessoas não queriam abandonar isso. A questão aqui é que há de facto uma grande diferença, porque este ideal romântico, o Martim Almeida e Cruz, que foi o juiz de instrução, também o teve. O Martim Almeida e Cruz votou o Hotel Saraiva de Carvalho em 1986. 76, sim, não era uma pessoa que tinha... Era um eleitor do Hotel Saraiva de Carvalho. E teve o discernimento de olhar para o processo e disse, é isto que aqui está, é isto que nós vamos fazer. Vamos agir legalmente, vamos cumprir aquilo que é o nosso dever. Vivemos em democracia, a justiça democrática deve funcionar, vamos fazer isto. Não vamos ter estágios de alma. E a maioria da sociedade e do poder político, de facto, não o teve. E isso é muito impressionante. Por isso é que eu dizia há pouco, de facto, a coragem física e a coragem intelectual daquelas pessoas em concreto, se não fossem elas, isto tinha sido provavelmente tudo muito pior, até porque lá estavam preparados sequestros de políticos e de empresários, havia os chamados cárceres do povo espalhados pelo país inteiro e estava tudo preparado para começar a raptar pessoas. Sabe-se lá quem é que podia ter sido raptado. Manel, a questão do hotel acaba por marcar, é completamente... Ricardo, só um detalhe, e também havia nesses documentos, depois também se percebe, havia um Supremo Tribunal da Ação Revolucionária, quem decidia o que se fazia a cada um dos alvos, se era ferir, matar, roubar, ameaçar, era um Tribunal Supremo, com outro nome. Era um Tribunal Revolucionário. Na organização terrorista. Isso é uma coisa muito impressionante, revisitar. Eu tive essa sensação, tu deves ter tido também, Ricardo, ao ler, foi uma espécie de revisitar uma história de que nós já não nos lembrávamos suficientemente, em certo sentido. Manel, a questão do hotel que estava a perguntar é porque depois este caso fica marcado em todas as suas fases, desde a amnistia, como já falámos, até esta fase pré, não é? Que é esta situação meio surreal vista à distância do hotel ser condecorado em 83, quando uma grande parte do Estado já suspeitava ou tinha fortes indicações, mas depois todo também o processo político, o hotel está preso, é condenado a 15 anos, está preso 5, toda a questão de serem presos políticos. 17 anos. É condenado a 17 e está a 5. Tudo isso é muito marcado pela figura dele, ou seja, acaba por não ser fácil fazer essa distinção. Bom, o hotel, antes de mais, foi o maior arrependido da organização. Porque... Como assim? O que é que eu quero dizer com isto? A principal prova encontrada foram os cadernos do hotel que o próprio ajudou a decifrar e a interpretar. Nas 72 horas, enfim, não sei, são rigorosamente 72 horas a seguir à detenção, o juiz Martim Almeida Cruz sentou-se com o hotel e o hotel decifrou-lhe tudo o que estava, o que é que queriam dizer, as várias siglas, o que é que queria dizer cada uma das coisas, e depois, no fim, os seus próprios cadernos, e no fim dizia, não, mas eu não tenho nada a ver com isto. Portanto, o maior arrependido das FPs 25 chama-se Hotel Saraiva de Carvalho. Os próprios dissidentes da organização sentiram isso, aliás. Exatamente. Aliás, isto depois gerou muitas tensões. O hotel era uma personagem... eu não diria particular, enfim, eu estou obviamente em conflito de interesse a falar do hotel, mas não me parece que seja uma personagem nem particularmente corajosa, nem particularmente inteligente, mas era rápido, era manipulador, era muito voluntarista, mas eu resumi isto tudo em 5 letras, era um tonto. Mas foi também ele serviu de marca à organização, e, portanto, tanto que ela tinha uma componente, um projeto global, que era o Oscar, que era exclusiva do Hotel Saraiva de Carvalho, mas foi também o seu salvo-conduto, porque desta imagem que o Nuno acabou de falar, que levou a que uma parte do poder político se mobilizasse para amnistiar principalmente o hotel e, com isso, todas as ramificações que este tinha para baixo. Portanto, agora é curioso, eu vou aqui dizer várias coisas sobre o que era a atitude do hotel. Depois do julgamento de crimes de sangue, aquele em que tu apareces na última sessão, na última sessão entrevistada no hotel.
em que a juíza diz claramente que estão aqui os membros da operação, os membros das FPs 25. Eu só não consigo identificar quem é que disparou e quem é que matou quem. E agora vale a pena fazer só um parênteses para explicar que na organização terrorista é muito difícil identificar os autores materiais. Porquê? Em primeiro lugar, porque a principal testemunha normalmente foi morta. Portanto, não pode testemunhar. Em segundo lugar, porque quando existem testemunhas, é-lhes exercida uma tremenda coação. E, portanto, elas têm medo de ir reconhecer. E isso aconteceu aqui também com as FPs 25. Portanto, os crimes de sangue têm uma taxa de condenação inferior, bastante inferior aos crimes de associação terrorista. Vale a pena, e, portanto, este é um parênteses que vale a pena para as pessoas perceberem. Mas a juíza diz nessa sentença, estão aqui presentes os membros das FPs 25. Ora, o hotel sai dessa sessão de julgamento e quando lhe faz as perguntas ele diz, bom, foi claramente provado que eu não pertenço às FPs 25 e que eu não tenho nada a ver com isto. Portanto, a narrativa começou aí, claramente. E a narrativa da manipulação. Continuou, essa narrativa já vinha de trás. Já vinha atrás. E ele é todo uma personagem entre o ridículo e o caricato. Quer dizer, o próprio juiz Martinho Almeida Cruz contou várias vezes de que quando o interrogava, e a certa altura a algazarra era tanta ali na Gomes Freire, que mudaram do quartel-general para a prisão de Caxias, para estarem mais protegidos e mais... era um edifício com mais segurança. E porque o Martinho Almeida Cruz também estava mais perto de casa. Também, e, portanto, podia tomar banho a casa. O hotel queria ir a guiar o seu próprio carro. Sim. Ele nunca acreditou que ia ser preso ou que ia ficar preso. Quer dizer, achava-se uma figura acima de qualquer lei, acima de qualquer regra. O hotel tinha férias marcadas nos dias a seguir a ter sido preso. E, portanto, achava que ia ali decifrar os cadernos e que a seguir ia de férias. Portanto, nós estamos a falar de uma personagem que vive também num qualquer mundo de ficção, mas em nada lhe retira a responsabilidade. O hotel foi um símbolo da democracia e liberdade. A isso o regime devia-lhe ter sido muito mais exigente. Mas, em vez de ser exigente, foi-lhe absolutamente tolerante e displicente. E isso é uma coisa que eu não consigo perceber. Eu acho, Ricardo, só sobre esta questão dos crimes de sangue, eu acho que há aqui um pormenor importante, que é, e a doutora Cândida Almeida ainda há dias falava sobre isso, e eu acho que com toda a razão. É verdade que o acórdão da primeira instância absolveu praticamente toda a gente, só condenou na altura já os dissidentes, ou, na altura se calhar alguns deles até já mesmo arrependidos, que foram lá dizer que de facto tinham cometido X ou Y, e depois tudo o resto foi absolvido. Mas o acórdão é todo muito claro, porque volta a repetir o acórdão dos anos 80. Explica o que é o projeto global, diz quem é que fazia parte, diz o que é que fizeram, quantos atentados, assaltos, etc, etc. E o Ministério Público recorreu para o Tribunal da Relação e a Relação confirmou essa decisão. E era possível, a própria Procuradora Cândida Almeida tinha essa convicção de que era possível no Supremo Tribunal de Justiça ter um resultado diferente, porque era entendimento dela, e eu creio que ela tem razão, era possível, face a tudo o que estava provado, entender que, de facto, os dirigentes daquela organização eram, no mínimo, autores morais daquilo que tinha sido praticado. E ela usa esta expressão que eu acho que é muito clara, que é, olhando para aquela decisão dos crimes de sangue no século XXI, o Bin Laden pode vir cometer atos de terrorismo a Portugal, porque nunca na vida seria preso. Porque ele nunca fez explodir nenhum avião. E esse é um pormenor muito importante e, de facto, o Ministério Público deixou o prazo do recurso passar e, enfim, os crimes acabaram por prescrever da maneira como acabaram. E o juiz teve apenas 15 dias de suspensão. O procurador, sim. O procurador que deixou prescrever teve apenas 15 dias de suspensão. Paulo, só mais uma última questão sobre o hotel. Não acho que não há paralelismo internacional, mas como é que um país depois conviveria com o facto de o seu operacional, ou um dos seus principais operacionais da Revolução, depois ser, ou como é que conviveria, como é que convive, ser em simultâneo líder de uma organização terrorista? Porque nós lembramos sempre internacionalmente, na altura havia também grande pressão a favor da amnistia, nomeadamente uma das pessoas que mais fazia força isso era o Mitterrand,
que o François Mitterrand fazia muita questão disso, porque para quem via de fora, o Hotel era assim uma figura, enfim, também de um lado da opereta, mas não digo que era o rapaz do póster da Revolução, mas era um bocadinho. Ele gostava de ser o Che Guevara da Europa. Ricardo, eu acho que viveria, às vezes, quer dizer, por exemplo, na Irlanda foi possível. Sim. Mas houve, eu há bocadinho o Nuno estava a lembrar uma coisa, o Nuno ou o Manuel, quer dizer, o facto de, em termos finais, haver uma ambiguidade no papel do Otelo e, portanto, ele dizer, eu explico isto tudo, mas eu não tenho nada a ver com isto. O não ter nada a ver com isto explica porque é que não houve arrependimento na cabeça dele. E, portanto, e eu acho que a questão do arrependimento, por isso é que muitas vezes as pazes civis são muito ajudadas por instituições religiosas e que sabem fazer essa missão. Mas na Irlanda foi possível viver com alguma... Ainda agora, depois da morte do Duque de Edimburgo, houve, se me não engano, um pedido de desculpa que faltava no caso da Irlanda. Em Espanha é mais difícil, mas em Espanha sempre houve só não houve uma separação nítida entre constitucionalistas e ETA, porque havia o Partido Nacionalista Basco no meio, e o Partido Nacionalista Basco, por um lado, não queria que ninguém lhe disputasse o espaço do nacionalismo, ainda hoje isso é verdade, mas por outro, no caso do País Basco, aquilo era uma causa comum que tinha que ver com a separação de Espanha, portanto é mais difícil. Mas no caso da Irlanda foi possível, e houve muitas evoluções posteriores no caso das Brigate Roça. Muitas pessoas, mas quer dizer, fizeram a sua peregrinação. Essa peregrinação não se faz sem dor, e não se faz, e não se pode fazer sem essa franqueza, porque senão a dor passa mesmo para uma dor que as vítimas acrescentam àquelas que elas próprias já têm, e portanto, e os seus familiares. E nesse sentido, eu acho que nunca seria fácil, mas há países onde, mediante um compromisso, mediante um arrependimento, mediante os pedidos de desculpa, e a capacidade que as sociedades têm ou não de perdoar, mas conscientemente, não por uma decisão estritamente política, onde às vezes funciona, outras vezes não funciona, com certeza. Eu acho que nessa matéria, aquilo que a mim me parece mais impressionante, lendo o livro, é a abundância de material para demonstrar que o objetivo não era a revolução, era o terror. Ponto. Não era a revolução, era o terror. Aquilo é muita documentação sobre quem matar, quem ir buscar, quem alvejar, quem ferir, quem roubar, quando se roubava, e depois a parte da justificação póstuma é uma coisa que é preferível uma pessoa não ouvir para não ficar incomodado. E por isso, sim, mas é difícil, mas há casos onde as coisas foram possíveis. Nuno, há um ponto em que vai focando ao longo do livro a ideia de que havia aquela misturada, que muitas das pessoas que estavam, enfim, em partidos absolutamente normais, alguns sentados no Parlamento, advogados, etc., tinham sido noutras fases da vida, não muito longe, 10, 15 anos antes, às vezes menos, tinham sido camaradas. Isso, pessoas que à altura, muitas delas já estavam no PS, estavam no PSD, estavam nas coisas mais variadas. Aliás, havia um deputado do PSD que era advogado nas FP25, o Manuel Coelho Santos, se não me engano, e hoje as pessoas com um bocadinho acham isso meio espantoso. Eu que vivi uma parte dessa altura não acho assim tão espantoso, era normal, não é? Como havia um certo, por exemplo, flerte no CDS com a rede bombista de direita, normal, porque muitas pessoas tinham sido amigas, próximas, e eram conhecidas, e portanto havia assim algumas proximidades que hoje são mais difíceis de entender, mas na altura isso era mais normal. Eu não sei se são assim tão difíceis de entender hoje em dia. Eu acho que nesse aspecto não sei se as coisas mudaram assim tanto. Eu acho que continua a haver muita simpatia e muita solidariedade para com aquilo que aconteceu. Aliás, a prova disso é o facto de nos últimos 20 e tal anos
o lado Hotel Saraiva de Carvalho, o herói da Revolução, é o único que é lembrado, e o lado Hotel Saraiva de Carvalho, o vilão das FP25... Não é isso que estamos aqui a fazer neste momento. Não, certo, mas até há 2 meses não era com certeza isso que acontecia, e acho que isso não é pelo menos muito discutível. Mas de facto havia essa solidariedade, porque muitas daquelas pessoas tinham sido de facto camaradas de armas não, mas camaradas de luta 10 ou 12 anos antes, e portanto havia algum espírito de solidariedade e de entreajuda para com aquelas pessoas que no fundo estariam a ser vítimas de algum tipo de cabala ou de julgamento político, etc. As coisas não mudaram assim tanto, não sei se me faço entender. Sim. E isso revela-se em muitos episódios. A própria fuga da prisão, que depois leva ao assassinato do Dr. Castelo Branco em 86, a fuga da prisão em setembro de 85, foi muito impulsionada por causa do trabalho de deputados que no Parlamento insistiam muito, imediaticamente, pelo aliviar de condições dos presos no EPL. O que é facto é que depois as condições acabaram por ser aliviadas e eles fugiram. E quando fugiram, depois acabaram por matar o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais. Estas coisas têm consequência. Não? Obviamente, as pessoas, um deputado que tenha feito aquilo naquela altura não o fez com a intenção de causar o dano-morte noutra pessoa. Mas de facto houve esta simpatia e que depois se manteve. A Helena Carmo, que foi uma das operacionais mais ativas no processo de amnistia, que manteve um papel político daí em diante, ela, por altura dos crimes de sangue, dizia, o que até numa entrevista ao Expresso, que, até porque na altura já tinha filhos e, portanto, tinha alguma... Enfim, a cabeça das pessoas muda, e tinha alguma dificuldade em explicar o que é que eles tinham, o que é que os pais tinham andado a fazer. E a conclusão a que ela chegou naquela altura foi que era possível praticar violência, mas sem matar pessoas. E, portanto, este espírito da violência política ficou cá. Nós com o processo de amnistia, com toda esta normalização, nós aceitámos como natural uma determinada radicalização e banalizámo-la. E ela ficou cá, e hoje em dia ninguém põe em causa se a Helena Carmo agora voltar, como voltou há uns anos, a ser candidata a órgãos autárquicos, por exemplo, ninguém lhe vai apontar o dedo e dizer a senhora foi uma terrorista, porque isto já não faz parte, aquilo foi banalizado. Eles de facto abandonaram a luta armada porque perceberam, e as palavras são dela, porque perceberam que era possível fazer violência sem matar pessoas. Portanto, a única diferença de facto era esta, porque eles a determinada altura perceberam que matar pessoas era uma coisa que as pessoas cá fora não aceitavam, não é? Uma coisa que acontece. Portanto, isso manteve-se. De facto, houve essa simpatia para com aquilo que aconteceu. Eventualmente, sim, houve muita simpatia à direita para com... Do outro lado do espelho, normalmente acontecem coisas semelhantes, mas os contextos também são diferentes. Sim, os tempos eram diferentes. Sim, os tempos eram diferentes, os contextos são diferentes. Eu julgo que até nesse aspecto, o percurso que a direita democrática fez, também muito por culpa dos contextos e das circunstâncias, foi de facto de normalização e de moderação. Portanto, e o fator grupo dos partidos que se ficaram na direita moderada serviram eles próprios para... Sim, eram agregadores. Para centrar as pessoas, e o radicalismo de facto ficou de fora. E à esquerda eu não tenho a certeza que isso tenha acontecido. Não era tão... O espectro era diferente. Embora a coisa interessante no livro, desculpa que já estamos fora quase do tempo, mas o livro também passa por aí. Para o PCP, a questão da extrema-esquerda foi sempre um problema, uma doença infantil, como alguém escreveu, mas no início das investigações ainda nem sequer havia certeza. O PCP foi sempre muito explícito na separação das águas com o hotel. Sim, não, isso até vinha da parte da questão armada para o PCP, a questão armada mesmo antes do 25 de Abril. Já tinha morrido há muito tempo. Eles só tiveram ali um pequeno flerte, eles sempre recusaram a ação armada e tiveram dissidências por causa disso, porque tiveram um único grupo com alguma importância já assim ao lado e não oficial. Portanto, isso é uma coisa que a história do PCP mostra que tem muitos problemas, mas essa parte é relativamente evidente. Para fecharmos, estamos no fim do nosso tempo. Manel, este livro
está a conseguir, para já saiu, está feito, está a ter grande notoriedade pública e a vender bem. Para ti, pessoalmente, o que é que seria o grande feito deste livro, em termos públicos e em termos sociais? Bom, em primeiro lugar era contar a história. A história não estava contada. Mesmo eu não a conhecia com todos os detalhes. Mesmo eu que recolhi muita informação quase desde o dia que o meu pai morreu, e que fui durante muito tempo a única pessoa que falava sobre o tema, num blog que eu, entretanto, na altura tinha, que era o 31 da Armada, onde eu participava. Este livro permitiu, e isso é o mérito, muito mérito do Nuno, que a história fosse toda contada de A a Z. E o Nuno teve aqui uma participação notável, até no destrinçar o facto de o Nuno ser advogado e não ser jornalista, permitiu que toda esta parte jurídica fosse bem destrinçada. E depois, curiosamente, o Nuno teve outro mérito adicional, é que retirou o juridiquês do texto. Portanto, nós lemos os capítulos da amnistia, e eu, que não sou formado em Direito, leio com desenvoltura. Esse, para mim, foi o principal objetivo, que eu acho que está a ser conseguido. Neste momento, as pessoas e as gerações mais novas sabem o que são, ou o que foram os FPs 25, o mal que fizeram e as consequências que tiveram. Pessoalmente, a mim, teve o tema do meu pai, que, como eu disse há bocado, foi muito a narrativa de culpabilizar a vítima pelo seu próprio crime, e que finalmente foi reposta à justiça, porque o meu pai era uma pessoa que realmente não tinha medo. Não tinha medo quando sentia que estava a cumprir o bem e tinha um enorme sentido de justiça e de dever, de contribuição para a causa pública. E isso foi sempre ostensivamente ignorado. Portanto, mas isso foi a minha vitória pessoal. Depois descobri outra vitória que não nasceu necessariamente aqui no livro, mas nasceu naquilo que fizemos antes do livro, nomeadamente o meu artigo para o Observador, em que eu reparei que isto também ajudou a catar-se de algumas vítimas. E eu tive nessa altura algumas familiares de vítimas que me telefonaram, alguns deles ainda a chorar, que era a primeira vez que falavam do tema. Portanto, eu acho que isto não foi só o meu tema pessoal, foi o tema de pessoas que durante anos viveram a não falar do tema, a tê-lo permanentemente na cabeça e a sentirem-se revoltadas e injustiçadas. E este livro serviu também para que, de alguma forma, elas pudessem ser pacificadas. E isso eu senti claramente em 2 ou 3 pessoas que me falaram. E foi muito difícil naquela altura estar a ouvir pessoas que hoje têm a minha idade, um bocadinho mais velhas até, que não compulsivamente choravam, porque era o que elas diziam, é a primeira vez que eu estou a falar deste tema. E isto foi particularmente duro, e para mim foi particularmente duro também ajudar o Nuno a fazer este livro. Reviver uma série de temas que eu não tinha revivido, conhecer coisas e relembrar coisas que eu já não me lembrava, ver novamente imagens que eu tinha feito por esquecer. Portanto, mas foi um custo que eu acho que valeu a pena e eu estou muito contente e muito agradecido ao Nuno. Estou agradecido também a ti, especificamente, pela forma como nos ajudaste a divulgar o tema, e eu acho que isto foi algo muito importante, foi serviço público para o país. Eu acho que nós fizemos serviço público. Deixámos que a história não ficasse mal contada. Obrigado, com este testemunho terminamos. Obrigado, Manel, obrigado ao Nuno e obrigado pelo trabalho de ter feito o livro, que de facto é fundamental para que este capítulo da história possa ser bem entendido.
Obrigado ao Paulo Portas pela participação neste debate e também por ter feito naturalmente o prefácio. Termina aqui este pequeno debate. Acho que os vários testemunhos se completam de forma, não digo perfeita, mas quase perfeita, para se perceber a importância deste livro, não porque fosse um tema inédito, nem em livro, nem em jornais, etc., em Portugal, mas porque, na verdade, nunca tinha sido abordado a partir deste ângulo, nem a esta distância, permitindo não só um caminho jurídico que desfaz algumas ideias feitas sobre um processo que de facto foi complicado, mas se calhar não tão complicado como se pensava, sobre uma amnistia que foi obviamente discutível, como são todas, mas que teve profundas razões políticas, uma figura-chave da história de Portugal que foi Otélio de Saraiva, foi e é Otélio de Saraiva de Carvalho, e esta ideia de que as FP25 não foram uma coisa menor na história de Portugal, foram um processo pesado, com uma existência relativamente curta, mas muito letal, um fenómeno tardio, que deixou uma marca aberta, que ficou resolvida à maneira que o Estado português entendeu, mas que não ficou resolvido em termos históricos, e é isso, em parte e em grande parte, que este livro do Nuno Gonçalo Poças, que já está à venda, tenta fazer. Muito obrigado a todos.